Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Aba Niterói. Sou Tainá Guimarães, diretora-geral da Aba Niterói, e aqui comigo hoje na condução desse programa tem a nossa secretária-geral, Bárbara Nobre. E hoje iremos falar sobre um tema muito interessante, que eu acredito que seja de interesse de todos, porque na maioria das vezes ou você é empregador ou trabalhador. Iremos falar sobre o tema, deixa eu ler aqui, o trabalho sem registro, direitos, deveres e riscos para o trabalhador. E aqui com a gente temos convidados muito especiais, membros da Aba Niterói, da Comissão de Direito do Trabalho e Previdenciário. E para apresentar os nossos convidados, eu passo a palavra para minha querida Bárbara Nobre para anunciar quem são. Olá a todos, é um prazer estar aqui nesse episódio. É um tema muito relevante, porque muitas vezes a gente pensa que a gente não faz jus a certos direitos e o conhecimento é sempre esclarecedor, né? Então, muito obrigado aos nossos convidados. Vou começar apresentando o Dr. Rodrigo Sarruf. Ele é advogado trabalhista com 20 anos de atuação na área consultiva e contenciosa trabalhista. É pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, membro da Comissão de Direito do Trabalho e Previdenciário da Aba Niterói. Seja muito bem-vindo, doutor Rodrigo. Muito obrigado. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Tainá. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, poder falar aí um pouquinho sobre o direito do trabalho, que, como a Tainá esclareceu inicialmente aí, faz parte do dia a dia de todo mundo, seja como trabalhador ou como empregador. Muito obrigada, doutor Rodrigo. Será um prazer ter você aqui conosco hoje. Vamos agora à apresentação da nossa segunda convidada, Bárbara. A nossa segunda convidada, muito especial, é a doutora Liliane Cunta, advogada sócia do escritório Liliane Cunta Advocacia e Consultoria Jurídica, especializada em direito previdenciário no regime geral de previdência social, pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil pela FESUDEPERJ, temos alguma coisa em comum, Direito da Saúde pela PUC do Rio de Janeiro e secretária da Comissão de Direito do Trabalho e Previdenciário da Aba Niterói. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, agradeço a você, Tainá, e a Bárbara. Muito feliz em participar desse podcast. Eu acho que trazer informação ao público, principalmente o trabalhador brasileiro, né, que é vítima de tantas injustiças, para mim é muito importante, é especial, porque eu trabalho com direito social, trabalho com direito previdenciário, amo o que faço. Então, eu acho que nós, como advogados, nós devemos trazer essas informações para a população brasileira, né? Para que eles possam vir saber quais são os direitos, quais são os seus deveres. Então, muito obrigada pelo convite. Com certeza, nós que agradecemos a sua participação também, doutora Liliane. E assim, para a gente poder começar, antes da gente adentrar o tema em si, a gente gostaria de conhecer um pouquinho mais de vocês, né? A gente já se conhece, mas assim, saber a história de vocês, né? Tanto nós queremos saber, Exato. Tenho certeza também que a nossa audiência, o nosso público. Então, a gente começa pelo doutor Rodrigo. Fala um pouquinho sobre a sua história no direito, como que você escolheu essa área, suas experiências, sua vivência. Tema é livre. Bom, eu me formei em 2004 e comecei na área trabalhista meio que por acaso, né? A mãe de um amigo meu tinha uma clínica e aí ela foi acionada. Eu tinha o escritório há cerca de uns 6 ou 7 meses e ela foi acionada por uma funcionária que fazia faxina na casa dela e na clínica. E aí ele me perguntou, você faz trabalhista? Eu precisava de cliente, falei, faço. E aí eu comecei fazendo essa ação. A gente teve um certo êxito dentro do que poderia acontecer no processo e dali não parou. Foi uma pessoa trazendo outra e eu acabei me tornando um advogado trabalhista. Fui tomando gosto pela área, que assim, durante a faculdade a gente tem muita resistência, dificilmente alguém gosta do direito do trabalho na faculdade. E dali eu comecei a prestar consultoria para empresas, comecei na área do consumidor para uma empresa, que depois começou a ter problema trabalhista, e com isso eu passei a ser um advogado trabalhista.
E aí um amigo, outro, sempre, olha, eu não faço trabalhista, mas eu tenho o Rodrigo que faz. E aí hoje eu posso dizer aí que quase 100% do escritório é na área trabalhista. Atualmente a gente faz bastante reclamante também, embora eu tenha começado mais na área do reclamado, né, das empresas, mas hoje em dia, até com o advento da internet, as redes sociais e tudo mais, facilita a captação de clientes pessoa física, né? E é um grupo importante para o escritório. Então, a gente vem atuando aí. Fiz uma pós-graduação em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, para que me desse ali um pouco mais de bagagem, né, para enfrentar aí o dia a dia. E é isso, venho Bacana. ao longo aí de 20 anos aí Começou em militando na área. 2006 e nunca mais Por aí, saiu. nunca Você mais. sabe que eu gostava da área trabalhista, tá, na época da faculdade, mas eu não tive oportunidade, diferente de você, né, que você teve oportunidade logo lá no início. No escritório, eu lembro que eu estava no escritório, estava estagiando no escritório, e aí eu porque queria conhecer essa parte trabalhista, né? E aí eu ficava pedindo. Aí quando eu consegui migrar para a área trabalhista, surgiu uma oportunidade para um outro estágio, né? Uma amiga minha me chamou, que pagava super bem. Na época meu pai tinha adoecido, então assim, aí eu acabei indo para esse outro escritório. E nesse escritório fazia de tudo, menos trabalhista. Porque eles atendiam policiais militares, né? Então não era servidor. Então aí pronto, nunca tive essa vivência na área trabalhista, né? Hoje meus clientes quando procuram, eu passo para os meus parceiros, né? Mas eu acho uma área super interessante. Eu gostava dela na faculdade. Poucas pessoas gostam, mas eu gostava. Mas eu não tive essa oportunidade. E aí eu acabei caindo na família, sessões, consumidor, né? Então agora vamos conhecer um pouquinho mais da doutora Liliane. Fala pra gente como é que o previdenciário aí chegou na sua vida. Bom, o previdenciário é minha paixão, né? Eu comecei a advogar, eu já tenho 18 anos de advocacia, então eu terminei a faculdade em 2007, abri o escritório. Na época que eu abri o escritório, eu ainda tinha carteirinha de estagiário, então eu trabalhava com uma outra advogada, ela era advogada e eu era estagiária. E assim, apesar da minha época não ter previdenciário na grade curricular, porque previdenciário de um tempo para cá que ele veio dar um boom, porque nem todo mundo fazia previdenciário, o previdenciário realmente era feito por próprios servidores do INSS que se aposentavam e faziam os processos administrativos. Aí apareceu um cliente, meu primeiro cliente previdenciário foi de uma aposentadoria de motorista. Aí ele falou, doutora, eu quero que você faça a minha aposentadoria de motorista, porque eu estou tentando, administrativamente não estou conseguindo. Aí eu fui e abracei aquela causa, né? E assim, foi o meu primeiro processo previdenciário com êxito. E a gente nem precisou ingressar com ação judicial. E ali foram o direito social, quando você trabalha com a pessoa física, se der certo, um vai indicando para o outro. Vai. E ali eu comecei, né? Aí vinha outro, aí eu fui muito para benefício por incapacidade, que eu acredito que é uma das maiores demandas previdenciário, é o benefício por incapacidade. E ali foi vindo benefícios, foi vindo pensões, foram vendo LOAs. E assim, eu fui estudando, fui me aprimorando. Na minha época, não existia muita doutrina, você trabalhava muito com jurisprudências. Então, quando você ingressava com uma ação judicial, você procurava decisões judiciais. Então, assim, o direito previdenciário, para mim, é a minha vida. Eu amo o que eu faço. Eu não faço direito previdenciário do regime próprio, então eu só faço o regime geral. Só trabalho com o INSS. E, assim, concomitantemente, são áreas interligadas, o direito do trabalho e o direito previdenciário. Eu faço direito do trabalho, mas eu faço mais previdenciário. Então, assim, o meu escritório, ele tem 80% das ações são previdenciárias. Então, acabo fazendo o direito do trabalho porque, às vezes, você precisa pedir uma indenização, um PPP, né, fazer uma perícia técnica, ou até mesmo comprovar um nexo causal de um acidente de trabalho. Então, você usa a Justiça do Trabalho como ferramenta para você conseguir provas para o seu processo previdenciário. Entendi. E, assim, atuo no direito previdenciário há muito tempo, gosto do que eu faço outras áreas também, mas o foco principal do escritório é o direito previdenciário.
Ah, Então, bacana. eu costumo falar, tem uma grande amiga, né, Adriane Bramante, que ela fala, quando você dá um benefício para um cliente, você está dando a vida àquela família. O direito previdenciário, ele É dá verdade. para o seu cliente um conforto, né? Então, é um direito que você segura a vida daquela pessoa. E a gratidão não tem preço, né? Não Aquela tem preço, gratidão, né, não tem deles. preço. Só que eu falo o seguinte, você que faz previdenciário, você tem que gostar de gente. Porque você trabalha com muitas pessoas hipossuficientes, pessoas que desconhecem totalmente quais são os seus direitos. Então, você tem que gostar de pessoas. E você tem que abraçar aquela causa, você tem que mergulhar naquele problema e defender aquele cliente de todas as formas, porque é garantir a segurança jurídica para aquele cliente por uma vida inteira. Aposentar uma pessoa é você dar a ele um passivo para uma vida toda. Porque quando você trabalha, você gera a sua renda com seu ativo. Então, você ganha aquilo que você produz. E o que é uma aposentadoria? É um passivo. É aquele valor que você vai ganhar até o resto da sua vida sem trabalhar. Então, assim, o direito previdenciário ele é muito amplo, porque você pensa no hoje e no depois. Então, isso me fascina. É eu muito amo o bonito que eu isso faço. mesmo, Lili, porque o medo de todo mundo, né? Eu acho que todos nós é a nossa velhice, né? Assim, a gente quer chegar lá, mas a gente tem medo de, né? Como será o nosso futuro com relação a principalmente isso, né? Como a gente vai se resguardar para esse futuro? E aí, por isso tão importante, né? Essa questão toda da aposentadoria, do planejamento, né? Da pessoa poder se Exatamente. planejar. Porque a gente fica vendo os gastos, né, que os idosos têm, pelo menos a gente vê pelos nossos pais, e é uma coisa astronômica. Sim. Eu me preocupo muito, sabe? A gente nós que não somos concursados, né? E aí a gente se preocupa, meu Deus, como é que se eu não puder trabalhar, como é que vai ser? Né? Quem vai pagar meu plano de saúde? Quem vai pagar meus remédios? Então, assim, é uma área realmente extremamente importante. E tem só pegando o gancho do que a Liliane falou, assim, tem uma semelhança com o direito do trabalho, porque muitas das vezes o trabalhador ele vem com a dor. Às vezes o dinheiro nem é o importante para ele. Às vezes ele quer reparar, ele quer sair com a sensação de que aquilo que aconteceu com ele no trabalho foi reparado. Teve uma sentença dizendo que o patrão estava errado. Sim. Então, se ele vai ganhar 1.000 ou 100.000, talvez nem seja o foco dele. Não quer dizer que ele não vai ficar feliz, mas ele não entra pelo quanto. Sim. Ele entra para dizer assim, tá vendo? Eu tinha razão. Uma sensação de justiça, né? Exatamente. É porque a maioria, a gente sabe, né? Que a maioria é irregular, né? Então, assim, eles, enquanto eles estão trabalhando ali, eles são, né, tiram o couro deles, bati no fone, não sei se atrapalhei aqui, mas depois eles querem realmente, né, ver esse direito reparado, né? Essa justiça sendo feita. Verdade. E assim, a justiça do trabalho, né, Rodrigo? Eles querem fazer justiça. Não, eu trabalhei, não é justo. Tem muito isso, né? Se dedicam, né? Horas do seu dia, eu vesti a camisa da empresa, eu vesti a camisa do trabalho do empregador e eu saí sem nada. E tem isso gente não é que realmente justo, veste né? a camisa, né? E trabalha ali afinco. E são direitos, assim, que eu acho que são direitos fundamentais porque você gere a renda do ser humano. Sim. Então, tanto o direito do trabalho como o direito previdenciário, eu acho que quem advoga nessa área tem que ter consciência do peso da responsabilidade. É a sobrevivência, né? Os que dois você direitos. tem na vida do seu cliente. Eu sinto isso no direito previdenciário, que é o que eu costumo sempre falar. Quem faz previdenciário tem uma ligação com o direito do trabalho, porque são áreas afins. São. Né? Elas se complementam. Então, eu acho que advogar no direito previdenciário e advogar no direito do trabalho, você tem que ser um profissional muito responsável com a entrega do que você vai dar para o seu cliente. E justamente por isso que a gente trouxe essa dobradinha aqui hoje, né? 2 advogados especialistas. Né? A gente separou umas perguntas para vocês. E aí a gente quer que vocês fiquem bem à vontade, porque, como vocês mesmos já disseram, muitas coisas se complementam, né? Então a gente separou umas perguntas, eu e a Bárbara. E aí a gente vai fazer pergunta direcionada para um ou para outro. E aí vocês verem necessidade, né, tá no previdenciário, assim, o Rodrigo falar na trabalhista, assim, vocês fiquem à vontade, tá bom? O importante é a gente esclarecer, né, as perguntas para que a nossa audiência fique satisfeita. Então, vamos lá.
Vamos começar com uma pergunta que é mais do cotidiano, do dia a dia do trabalhador e que a gente escuta, né, todo mundo falando, né, que é muito comum o trabalhador reclamar, né, que o patrão não tem condições de assinar carteira, né, ele tem vontade de assinar, mas não tem condições financeiras porque o custo é muito alto, né, e aí se não registrar, ele pode pagar um pouquinho mais. Ele meio que condiciona isso. Olha, se eu tiver que registrar você, eu vou ter que pagar menos, mas se eu não registrar, eu consigo pagar mais, porque o custo é muito alto. E esse mesmo que acontece é realmente mais vantajoso para o trabalhador não ter esse registro e ganhar um pouquinho mais, ou, independente, o registro é o mais importante acima de tudo? Pode começar o Rodrigo, depois a Liliane fala na parte previdenciária. Essa é uma das maiores armadilhas assim, que a gente vê na relação de trabalho, Tainá. Esse pouco mais que o patrão diz que pode pagar quando ele não recolhe, não assina a carteira, nem passa nem perto do que o trabalhador está perdendo efetivamente. O trabalhador deixa de ter o FGTS recolhido, ele perde o direito ao seguro-desemprego, ele deixa de ter férias remuneradas com acréscimo de 1/3. Então, assim... para o trabalhador não ter a carteira assinada é um prejuízo enorme. Sem falar que para o empregador, ele corre risco de ser autuado. As multas vão de R$ 805 até R$ 3.400 por trabalhador sem carteira assinada. Então, assim, trabalhar sem carteira assinada não é economia. Entendi. Sabe? Assim, é cilada para os dois lados. Assim. E sem falar que tem um impacto também na aposentadoria. Se ele trabalha sem carteira assinada, ele não vai ter lá o tempo, né? E aí a Liliane pode até... E como é que acontece? Porque eles, na verdade, eles ficam... Na maioria das vezes, eu acredito, né, que eles pensam no presente, né? Se não assinar carteira, eu vou ganhar um pouquinho mais, né? Que o empregador acaba oferecendo isso para ele. E aí ele esquece de pensar nessas vantagens que o Dr. Rodrigo acabou de falar. E também esquece de pensar nessa aposentadoria. E como é que fica para poder comprovar, Liliane? A pessoa não teve registro. Qual é a consequência disso? Conforme o doutor Rodrigo falou, é muito complicado. Por quê? A relação de trabalho ela tem que ser formalizada. Não existe um empregado não querer que assine a carteira e o empregador não assinar a carteira. A lei é clara. Começou a trabalhar, tem lá o prazo para assinar a carteira do trabalhador. Você faz um contrato de experiência, enfim... O não registro, a informalidade, gera para o empregado consequências assim, de não se aposentar. Às vezes a pessoa trabalha 5, 6 anos numa empresa, na informalidade, que agora a pessoa é jovem, está numa boa, não preciso ter minha carteira assinada, mas quando chegar lá perto da aposentadoria, aquele tempo de serviço... Poxa, vai fazer maior falta para ele. Então, assim, e eu costumo falar que o previdenciário ele não só depois, ele é o agora também. Ele pode se acidentar, precisar de um benefício por incapacidade, né? E aí, ele não tem nenhuma contribuição, ele não tem nenhum vínculo, como é que fica? Se for o primeiro trabalho dele, que não tem nenhum registro, se ele não tem a inscrição no INSS, ele vai ficar à própria sorte. E na prática, o que acontece? O doutor Rodrigo vai falar isso melhor do que eu. Não assina a carteira, né? Se acidenta, não tem direito ao benefício por incapacidade. Ele não tem sequer inscrição. E dependendo do tipo do benefício que ele vai receber, por exemplo, um auxílio-doença por uma doença qualquer, caiu, se machucou, precisou se afastar. Ele tem que ter um número mínimo de contribuições para conseguir um benefício por incapacidade. Isso se for um auxílio-doença normal. E se por acaso acontecer alguma fatalidade, a pessoa morrer, como é que fica a família? O trabalhador ele tem que pensar nele e na sua família. Então, assim, ficar na informalidade não é bom, nem para o empregador e nem para o empregado. E hoje, assim, as pessoas... tem uma outra situação que eu gosto muito de chamar a atenção. Por exemplo... Quando você contrata o funcionário, ele aceita tudo que o patrão fala. Sim. Né? Tudo. Eu aceito trabalhar sem carteira assinada porque eu estou recebendo Bolsa Família. Muito. Né? Essas coisas acontecem muitas muito. vezes seguro-desemprego, né? De outro. Exatamente. Seguro-desemprego de um outro que acabou de sair. Isso, a gente não pode aceitar essa prática. Isso é ilegal. Então, assim...
É difícil para o empresário manter um funcionário Sim. de carteira assinada? É. Mas você tem que ter o risco do seu negócio. E para o empregado não ter o registro formalizado é muito ruim, tá? Porque ele não tem os direitos trabalhistas e, consequentemente, não vão ter garantidos o direito previdenciário. E fala, doutor Rodrigo. Não, e às vezes o empregado vê lá aquela propaganda da casa própria, né? Use seu FGTS para dar entrada, pode usar para pagar a parcela, e ele vai tirar o extrato, tá zerado. E assim, é muito comum as pessoas receberem algum tipo de benefício, seja o Bolsa Família ou o seguro-desemprego, e pedir para que não tenha o vínculo reconhecido. E o empregador também tem que ter a consciência de que, se essa mesma pessoa que ele está fazendo esse favor em não assinar a carteira para que ela não perca esse benefício, agora, lá na frente, se ela acioná-lo na justiça, ele vai ter que reconhecer o vínculo e vai recolher da mesma maneira. Então, assim, ainda que isso possa gerar algum problema para o trabalhador, do ponto de vista até criminal, né? A gente tem algumas decisões aí encaminhando ofício para apurar crime de apropriação e tudo mais, para o empregador não muda. Ele vai ter que reconhecer o vínculo, vai recolher todas as despesas. Então, aquele pouco mais que ele pagou como uma forma de melhorar a situação do trabalhador e ele deixar de fazer um recolhimento, chega lá na frente, ele vai ter que recolher de qualquer forma. Então, assim, sem falar nas autuações do Ministério do Trabalho, que, como eu falei, tem multas por trabalhador não registrado. Então, a conta pode sair muito mais cara. Trabalhar sem vínculo não é economia. É uma bomba relógio para o empregador e para o empregado também. É viver no risco, né? No risco. Inclusive por conta das denúncias anônimas que acontecem muito, né? Muito, no Ministério. Pegando o gancho do que vocês responderam aí, vai borbulhando um monte de perguntas na minha cabeça. Uma é a questão da morte. Né? Salvo engano, aí vocês me corrigem se eu estiver errado, porque não é minha área. Se a pessoa não estiver recolhendo no momento que falece, a pessoa recolheu, aí parou de recolher. O herdeiro perde o direito, não é isso? O cônjuge, a pensão por morte. No direito previdenciário, você tem um termo jurídico chamado qualidade de segurado. Isso. Tá? Então, assim, se você está muito tempo sem contribuir, então vai depender de quanto tempo o trabalhador contribuiu, porque você tem um período de 12 meses, tem um período de 24 meses, que pode se estender mais 12 meses se a pessoa recebeu o seguro-desemprego. Então, assim, se você trabalhou até 10 anos e ficou sem recolhimento, por 1 ano, você fica na qualidade de segurado. Então, se essa pessoa vier a falecer naquele período que você está 12 meses sem recolher, a família consegue pedir a pensão porque ele estava dentro da qualidade de segurado. Agora, se vamos supor que nunca contribuiu, entrou numa empresa, trabalhou lá 5 anos, sem vínculo formalizado. Se essa pessoa vier a óbito, a família está sem nenhuma segurança. Entendi. Por quê? Porque ele nunca contribuiu. Aí que entra o advogado trabalhista, porque ele vai ter que engraçar com processo judicial para poder fazer prova do vínculo. Entendi. E só depois pedir o reconhecimento, né? O que registro. vem para lá para você poder fazer o pedido da pensão por morte. Entendi. Claro que a pensão por morte, eu só não vou avalio só a qualidade segurada. Eu tenho que avaliar os outros requisitos para saber se realmente teria direito, se realmente é casado, né? Nós estamos entrando aqui só na esfera do vínculo, né? Então, é muito importante. A pensão, você não precisa ter uma carência, basta que você esteja contribuindo, você consegue. Só que você tem que estar contribuindo ou na qualidade segurada, porque senão você não consegue o benefício. Então, assim, é muito importante, porque você não tem que pensar só em você. Você tem que pensar na sua família. Você resguarda você e os seus familiares. Então, às vezes, a pessoa tem família, tem filhos pequenos, tem esposa. Como é que fica? Não tem que pensar no hoje, né? Falar, não fica. E aí você deixa toda a sua família sem nenhum e ninguém tá livre, né? Já aconteceu alguma coisa. O mal do brasileiro é justamente esse, é não se planejar, né? A gente aqui na questão familiar, a gente fala muito sobre planejamento sucessório, né? E vocês, com relação a esse planejamento também previdenciário, trabalhista, porque a pessoa também se abrir mão de ter um registro, né? Consequentemente, não vai ter o benefício previdenciário. Então, assim, eu acho que o mal do brasileiro é esse, viver o hoje, né? Não se planejar para o futuro. E, na verdade, muitas vezes nem é tão futuro assim, porque de uma hora para outra
pode acontecer, né? Como a gente conhece alguns casos que aconteceram que a pessoa adoeceu de uma hora para outra e nem esperava. Então, assim, isso tudo é muito importante. E com relação ao que o doutor Rodrigo falou, essa questão do empregador aceitar o pedido do empregado quando não quer, porque eu estou recebendo seguro ou algum auxílio. Então é importante que às vezes um trabalhador desavisado que não sabe das consequências criminais vai lá e entra com uma ação na justiça do trabalho, pede esse reconhecimento, independente do trabalhador estar no erro, né, estar cometendo um crime, o empregador, ele é penalizado e vai ter que reconhecer aquele vínculo, né? Exatamente. Assim, eu já ouvi... eu não sabia, Eu já ouvi juiz falar assim, isso não é aqui comigo. Aham. Tipo assim, mas ele estava recebendo um benefício. A gente consegue pegar... Oficializa, né? Mas o juiz Alguns, assim, oficializa. a maioria faz, né? Mas assim, já tive juiz, caso de empregada doméstica, fala assim, isso não é aqui comigo, aqui eu estou tratando do vínculo. Perfeito. Se reconhece ou não o vínculo. Então, assim, é um risco muito grande, porque essa pessoa, se ela vier a responder, ela vai ter lá que devolver aquele valor, mas você que pagou, né, se propôs pagar um pouco mais, como um benefício, por não estar assinando a carteira, lá na frente você vai ter que pagar e em cima daquele valor que você pagou a mais. E geralmente os empregadores ficam tranquilos, né? Não, a pessoa não pode, porque ela também está... né? Aí mas eles não ficam é bem tranquilos, assim. não é bem assim, né? Não é bem assim. Essa situação também se aplica quando a pessoa é aposentada e, vamos supor, se aposentou, mas continua trabalhando sem vínculo. Ou não, Ela pode ter o vínculo reconhecido também, mesmo aposentada, né? Porque aí a Liliane pode até falar um pouco melhor. Aí isso não é crime, né? Eu acho que a questão é se for por incapacidade, não é isso? Não poder... Então, vamos lá. Explica aí. A aposentadoria não tira o dever do empregador em fazer o recolhimento previdenciário. Doutora, mas não vai servir de nada, realmente. Quando você é aposentado e continua trabalhando de carteira assinada, é obrigação do empregador pagar o INSS, depositar o FGTS, mas esse valor não vai ser aproveitado para o empregado? Não vai ser, porque você não pode receber uma aposentadoria e um benefício por incapacidade, tá? Mas o FGTS ele consegue sacar, tá? Ele vai sacar mensalmente. Agora é o seguinte, porque o seguro social ele arrecada para você distribuir para todas as pessoas. É um seguro mesmo. Então, você contribui para você repassar para todos que precisam. Então, o fato de você ser aposentado não isenta do empregador a responsabilidade de fazer a arrecadação. Se ele não fizer, como o doutor Rodrigo falou, ele vai ter a responsabilidade dele lá. Vai estar no risco, né? Tá? Inclusive, o trabalhador, mesmo sendo aposentado, doutor, ele pode entrar na Justiça do Trabalho para reconhecer o vínculo. Exatamente. Esse vínculo não vai ser aproveitado mais. Por quê? Porque depois que ele se aposenta, não pode mais fazer uma revisão para incluir um novo vínculo trabalhista, tá? Era antigamente, não sei se vocês ouviram falar daquelas ações de reaposentação, mas isso já foi definido pelo STF que não tem como. Uma vez aposentado, você não pode mais incluir vínculos, contribuições posteriores à sua aposentadoria. Você pode fazer uma revisão da sua aposentadoria, mas referente aos períodos que você trabalhou antes da data da aposentadoria. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa se aposentou em 2020. Só que ele tinha um processo judicial tramitando lá na Justiça do Trabalho de um período que ele elaborou de 2016 até 2019. Ganhou, conseguiu lá aprovar o vínculo. Eu posso pedir a revisão da minha aposentadoria em relação a esse processo trabalhista? Posso, porque esse vínculo que foi reconhecido lá foram vínculos referentes, períodos anteriores à minha aposentadoria. Agora, se eu trabalhei depois da minha aposentadoria e quero incluir esse período posterior, eu não vou poder fazer essa revisão. Entendi. Tá, perfeito. Essa obrigação, só um complemento, ela decorre do princípio da solidariedade, que é inerente ao direito previdenciário, né? Como a Liliane falou, assim, a gente paga para uma geração futura. Né? Assim, a ideia é essa. Assim, a gente não é aquela coisa, mas eu paguei aqui e vou receber isso. A gente paga para aqueles que estão vindo depois da gente, como alguém pagou antes da gente vir. Então, assim, por isso que quando aposentei
E é muito comum. Trabalhando, tem que pagar. Exatamente. É muito comum a pessoa aposenta e continua trabalhando, inclusive, na mesma sim. empresa. E ela continua recolhendo, a empresa continua tendo que pagar o FGTS para ela, né, e as contribuições previdenciárias. Então, não muda também o fato. Só não é nenhuma irregularidade. Entendi. Ele continua trabalhando normal, vínculo mantendo ali e recebendo o benefício dele lá na Previdência. Perfeito. E quando uma pessoa ela tem um processo judicial que ela consegue o reconhecimento do vínculo por sentença, ela tem que tomar alguma providência junto ao INSS ou isso é automático? Sai de ofício? Não, ela tem que fazer a providência junto ao INSS. Existe um documento que todo trabalhador tem no INSS que é chamado CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informação do Trabalhador. Então, quando você tem um processo do trabalho lá, que você reconheceu aquele vínculo, tá? Que você fez provas dentro do processo, porque assim, o processo trabalhista, ele é um indício de prova material para você usar lá no processo previdenciário, tá? Então, vamos supor que eu trabalho para o Rodrigo. Trabalhei para o Rodrigo 5 anos. O Rodrigo é um médico, eu era a secretária do Rodrigo, trabalhei 5 anos para o Rodrigo. Mas o Rodrigo nunca assinou minha carteira. Aí eu tentei um acordo formal. Pô, doutor Rodrigo, vamos lá, você pode assinar minha carteira? Não, não vou assinar. Então eu ingresso com uma ação trabalhista contra o doutor Rodrigo. Só que eu tenho que fazer provas que eu trabalhei para o doutor Rodrigo. Essas provas, elas têm que estar no processo. Não adianta eu chegar lá no dia da audiência e falar, doutor Rodrigo fala assim para mim, Liliane, vamos fazer um acordo? Não juntei provas que eu trabalhei, não juntei documento, não levei testemunha. Foi um processo rápido em que eu fiz um acordo. E detalhe, você não pode fazer acordo de prestação de serviço. Porque quando você faz acordo trabalhista de prestação de serviço, aquilo não vai funcionar para levar para minha aposentadoria ou para outro benefício previdenciário. Eu costumo falar o seguinte, o advogado trabalhista, eles têm que estar ligado, porque você vai garantir aquele direito trabalhista, mais uma aposentadoria para aquele seu cliente posteriormente. Então, quando eu tenho colegas, né, eu sempre falo, doutor, faz o processo trabalhista bem feito para poder aproveitar ele depois. Nossa. Só finalizando. Então, quando você pega, reconhece o vínculo, você tem uma sentença que transitou em julgado, tem lá o recolhimento previdenciário, você vai pegar aquela decisão e vai levar para o INSS para fazer um acerto de CNIS. O que seria esse acerto de CNIS? Seria você incluir naquele seu cadastro aquele vínculo que você conseguiu comprovar na Justiça do Trabalho. Então, muitas vezes o INSS não faz, não defere e você tem que entrar na Justiça Federal para poder fazer prova desse vínculo. Mesmo, mas com tudo... Contudo, às vezes você tem todo o processo. Eu gosto de falar para meus clientes provas, o seguinte, todo o processo não terminou um processo trabalhista, faz cópia desse processo. Hoje está mais fácil, porque o processo é eletrônico. Mas antigamente era físico. Sim. Então, assim, guarde. Se você trabalha na informalidade, guarda as provas. Guarda o recibo que você assinou, tira uma foto, tá? Todas as provas que você puder guardar para você provar o vínculo na trabalhista, para que depois você venha usar isso no previdenciário, é importante. Porque o que eu costumo falar, o processo, a sentença trabalhista é indício de prova material. Porque muitas vezes o empregador não assina a carteira é assinada pela própria Secretaria da Vara da Trabalho. Isso ainda complica mais. Na hora de você reconhecer o vínculo lá, o INSS sempre arranja confusão, não aceita, aí você tem que ir para a Justiça Federal e as provas são fundamentais para qualquer processo. Então, o processo trabalhista ele tem que ser bem instruído. O cliente, a população tem que entender que é um direito para depois, porque muitas vezes eles querem o dinheiro. Eles querem resolver ali, querem fazer um acordo porque estão precisando, mas eles não pensam no depois, entendeu? Então, assim, a nossa função como advogado é mostrar esses riscos. Porque, gente, às vezes 2 meses
faz uma diferença numa aposentadoria. Sim. 3, às vezes 5 anos. Poxa, 5 anos. É muita coisa. Hoje a aposentadoria por idade, ela já estendeu o tempo. Então, poxa, você precisa ter mais idade e você também precisa ter o tempo. Então, o processo trabalhista tem que ser bem instruído. Fica a dica aí para nossos colegas advogados trabalhistas, que a gente não tem que pensar só na ação trabalhista, sim na aposentadoria do nosso cliente, né? Porque, então, pelo que eu entendi, é isso. Tem que estar bem instruído o processo trabalhista, porque para que esse processo possa ser usado e aceito lá na INSS. Não é isso? Exatamente. Assim, a gente tem um grande problema que eu acho que é cultural, né? A gente não é educado para o nosso futuro, para pensar na nossa aposentadoria. E eu digo que não é só o depois, é o agora, como a Liliane falou anteriormente. Se essa pessoa se acidenta, Sim. ela não pode ficar, ela não vai receber o benefício por incapacidade temporária, né? Porque ela não está afiliada ao INSS. Então é importante sim para a pessoa. Só que, por outro lado, a gente também vive num país em que a dificuldade financeira atinge uma boa parte da população. Então, muito poucas pessoas podem se dar ao luxo de esperar uma sentença, correr aquele risco de ter um processo julgado. Nossa. Aí ele vai aceitar um acordo. Ó, você quer 5 mil agora ou você quer 10 mil, mas você vai ter que recolher não sei o que e tal, vai sobrar 4.200 para você. Aí ele pensa, dos 4.200 eu ainda vou ter que pagar o advogado, quero os 5 mil. Aí na cabeça dele, aquilo ali para ele é uma vantagem financeira, né? Só que a gente tem ali os riscos ocultos, vamos dizer assim, que é exatamente ele ter uma incapacidade. Por exemplo, um motoboy sofre um acidente, não pode dirigir, não pode pilotar a moto. E aí? Ele não tem o INSS, porque ele trabalha na informalidade, né? E aí não recebe o benefício, não pode pilotar, fica sem renda nenhuma. Então, de fato, é importante, né? E ainda tem as questões das metas que a gente enfrenta aí também nos tribunais, às vezes, que a gente é induzido a fazer acordo ali, e na maioria das vezes, para poder desonerar, a empresa quer fazer como prestação de serviço. Doutor Rodrigo, você falando uma coisa que eu estava pensando. O que acontece? A mentalidade ela tem que ser mudada, inclusive pelos julgadores. O doutor Rodrigo falou, tocou num tópico agora. Muitas vezes, para que o processo seja célere, o próprio julgador ele não visualiza a situação do empregado. Consequência daquilo às vezes ali, até porque por falta de informação. Sim. Eu já tive juízes, né, do trabalho e que falou assim para mim, não, mas eu mando recolher o INSS. Tá, mas você manda recolher o INSS de forma errada e aquilo não vai valer para aposentadoria, porque são contribuições recolhidas em atraso, que não vão contabilizar para carência, para poder chegar à carência necessária. Então, assim, o que eu acho hoje? Poxa, hoje a tecnologia está aí, as informações, o juiz, o julgador, ele não pode pensar só no direito do trabalho, ele tem que pensar em conjunto com o direito previdenciário. E muitos não estão preparados, eles não conhecem a lei. Então, o advogado, ele está ali para defender o cliente, então ele tem que mostrar isso para o juízo. Não, poxa, é um vínculo muito longo, o meu cliente já tem... Vamos supor, você pega lá um cliente que tenha 60 anos. Poxa, você sabe que ele vai se aposentar por idade com 65. Aí você olha lá o CNIS dele, você vê que ele tem de registro 10 anos. Poxa, mas ele precisa de 5, ele precisa de no mínimo 15 anos. Aí o doutor Rodrigo está fazendo uma ação trabalhista que a pessoa trabalhou lá 8 anos. Poxa, daqui a pouco ele vai se aposentar, ele não tem o tempo necessário. Nesse caso aqui, eu não posso fazer um acordo sem reconhecimento de vínculo. Então, cada caso é um caso. Eu posso fazer acordo sem reconhecimento de vínculo quando o trabalhador trabalha em mais de um local. Então, vamos supor que ele é um profissional da saúde, que ele trabalha numa empresa, trabalha na outra empresa. Então, em uma empresa ele tem um vínculo, o outro não. Nesse caso, eu posso fazer, por quê? Porque não vai prejudicar tanto. Ou então, assim, claro que se ele trabalha em 2 empresas, eu posso somar os salários para aumentar a renda dele no final. Mas, nesses casos, o prejuízo ainda é menor. Então, assim, o profissional ele tem que analisar cada caso. Se eu pego uma pessoa idosa que está prestes a se aposentar,
e aquele período dela trabalhado é necessário para a contagem de tempo para aposentadoria, eu não posso fazer um acordo de prestação de serviço, porque aquele acordo não vai servir para mim. E é muito comum esse oferecimento de acordo de Muito comum. sem reconhecimento de vínculo? Muito. Assim, agora tem um tema do TST que obriga a ter recolhimento mesmo nos casos de reconhecimento, acordo sem reconhecimento de vínculo. Mas, assim, tem essas consequências no INSS. O simples fato do recolhimento não quer dizer que ele vai ter esse período lá aceito pelo INSS, porque se o processo não tiver sido bem instruído, não vai servir como prova do vínculo propriamente, né? Então, são detalhes que importam, né? Nossa. E doutores, quando o vínculo ele é retroativo, isso é possível? Tem algum efeito junto ao INSS? Ele é possível, sim. O empregador ele tem o dever de reconhecer o vínculo, seja extemporâneo ou temporâneo. Como a Liliane antecipou aí, é obrigatório a assinatura da carteira, né, o registro imediatamente. E pode falar o prazo, doutor? Porque muita gente não tem esse conhecimento, né? O prazo são 48 horas e antigamente tinha que devolver a carteira em 5 dias, mas hoje é tudo pelo e-social, então você faz a assinatura de forma eletrônica, não tem mais aquela entrega da carteira igual era antigamente, né? Então, assim, ele tem o dever e é melhor ele fazer retroativo do que não fazer, né? Porque, assim, ele vai pagar lá as multas por ter feito o recolhimento fora do prazo, mas ele pelo menos está regularizando o contrato do trabalhador, não está deixando ele sem... E é possível fazer a averbação junto ao INSS? É possível. Às vezes, dão alguns problemas que fica lá extemporâneo. O CNIS, ele tem, aquele documento que eu já falei, e ele tem umas observações. Cativos, né? Então, quando o empregador, ele recolhe atrasado, fica lá uma anotação extemporânea. Então, na hora que você vai pedir algum benefício, uma aposentadoria, um benefício por incapacidade, às vezes dá algum problema. Mas aí você leva a carteira de trabalho, você comprova e o INSS acaba sanando isso, tá? Uhum. Mas, assim, é um problema que é sanável. Se o empregador não fizer, a Justiça do Trabalho vai fazer, né? Porque, não vou reconhecer, se você quiser, busca seus direitos. Vai ter reconhecido. Obviamente, o trabalhador ele tem que ter provas, né? E hoje em dia, com tudo digital, a gente tem provas de WhatsApp, conversa de WhatsApp, fotografia no ambiente de trabalho, com uniforme, foto do próprio controle de compra que a pessoa faz, ou de ponto, enfim. Então, você tem N formas de provar o seu vínculo, né? Então, assim... E hoje, como é tudo muito online, o empregado, antes de ele chegar no trabalho, já está recebendo cobranças e tudo mais. Então, assim, ele reunindo tudo isso, ele vai ter uma instrução processual forte, que vai dar ganho de causa para ele. A testemunha é muito importante, né? Trabalho com você. Você ser uma testemunha para mim pode ser determinante para que eu vença o processo de reconhecimento de vínculo. Não, trabalhava lá todos os dias, recebia a ordem, tinha horário para cumprir, não podia ser substituído. Então, é muito importante que a pessoa reúna provas. Começou a trabalhar na informalidade, mas tem as características do vínculo, né? A subordinação, a remuneração, a pessoalidade. Reúna as provas desde o início. Hoje é muito comum as pessoas botarem as mensagens temporárias, e aí ela se apaga. Aí chega lá na frente, precisa de uma prova, não tem porque a mensagem foi apagada. Então, assim, reúnam todas as provas, guardem. Se houver o reconhecimento administrativo, vamos dizer assim, ótimo, não vai precisar. Se chegar ao ponto de precisar, você tem tudo ali para que você não perca seus direitos, porque o trabalhador sem vínculo, ele está deixando dinheiro na mesa, ele está deixando benefícios para a vida dele. Às vezes, a pessoa não vai nem usufruir uma aposentadoria, mas deixa de prover um filho com uma pensão no caso de morte, sofre um acidente, não pode trabalhar, fica sem renda nenhuma. É muito comum, às vezes, a esposa não trabalhar para cuidar dos filhos, exatamente. Aquela pessoa ser a única fonte de renda da família, sofre um acidente, está fora. Tem empregador que ajuda. Tem pessoas que
a gente também não pode generalizar. Sim. Mas a regra é, não tem carteira assinada, não tem os benefícios, né? Não tem os direitos assegurados. E, doutor Rodrigo, no caso da demissão, para quem não tem carteira assinada, né? Qual é o prazo que ele tem para poder receber? Para receber, então, o prazo para ele receber é o mesmo se ele tivesse carteira assinada. O prazo é de 2 anos a partir do seu último dia de trabalho. Então ele tem que entrar com uma ação em até 2 anos. Entra com uma ação judicial, uma reclamação trabalhista, em até 2 anos após o último dia de trabalho. Então, se ele parou de trabalhar hoje, dia 7 de julho, ele tem até 7 de julho de 2028 para ingressar, 6 de julho de 2028 para ingressar com a ação trabalhista, de reconhecimento de vínculo. De reconhecimento. Lembrando que ele tem um prazo prescricional, só resguarda os últimos 5 anos. Então, se for uma pessoa com um período muito longo... Trabalhou 10 anos. Trabalhou 10 anos na informalidade. Ele vai aproveitar os últimos 5 anos, vai recolher o FGTS dos últimos 5 anos, a contribuição previdenciária dos últimos 5 anos, eventualmente férias que ele não gozou dos últimos 5 anos. Se ele deixar para o último momento, ele vai abrir mão de mais 2 anos, porque os 2 últimos anos que vai ter corrido a prescrição, então ele não vai... Então, ele só vai salvar os últimos 3 anos do contrato. A única coisa aí, né, doutor Rodrigo, que ele pode reconhecer o vínculo. Para reconhecimento de vínculo... Para aposentadoria, o reconhecimento de vínculo é imprescritível. A declaração de reconhecimento de vínculo, ela não tem prescrição. Então, daqui a 15 anos, se ingressar com uma ação para reconhecer desse período, o juiz vai declarar e aí entra na esfera ele só não recebe, né, os 5 anos. O juiz trabalhista, ele não pode, ele não interfere em relação às contribuições previdenciárias, né, doutor Rodrigo? Ele não tem essa legitimidade. Então, assim, obrigar a empresa a reconhecer o vínculo, ele pode, porque se ele tiver prova e for comparado ali, mas a questão previdenciária de recolhimento não é da alçada dele. Na verdade, se for condenado, vai ter que pagar as custas, as contribuições previdenciárias vão ser calculadas, mas aí o próprio empregado vai ter que ir lá para o INSS... E pagar esse período. Não, já vai ser descontado, a empresa vai pagar, mas cabe ao empregado ir lá fazer a prova do seu vínculo. Ah, tá, entendeu? Entendi. Então, são situações mas diferentes. Agora eu fiquei até confusa numa situação. A gente não pode ter um prazo prescricional de 5 anos, tá? Vamos botar no 10, fica mais fácil, né? E daí, aqueles 5 anos está perdido em termos de dinheiro. Sim. Isso. Mas em termos de reconhecimento de vínculo, conta. Isso. E aí, para o INSS, para aposentadoria, esses 5 anos também conta? Esses 5 anos perdidos? Se reconhecer o vínculo, sim. Ah, tá. Se reconhecer o vínculo. Mas e esse período que não recolheu? Cara, aí na Aí hora a pessoa da base pode de recolher? cálculo, não, a pessoa não, porque se ele é empregado, a responsabilidade é da empresa. Caramba. Porque você tem vários tipos de contribuinte. Você tem um contribuinte obrigatório, que é aquele contribuinte que trabalha de carteira assinada e quem tem que recolher é o empregado. Nesse período, não é o empregado que faz o recolhimento, é o empregador. Mas se reconhecer o vínculo, a empresa tem que pagar o INSS. Aí o INSS que tem que cobrar da empresa. Não sou eu, empregado, que tem que fazer isso. Porque o ônus do recolhimento de um empregado, o ônus do recolhimento é da empresa, tá? Então, o INSS que vai lá e cobre. Muitos juízes trabalhistas dizem que não é competência deles. Não é competência dele. E aí, o empregado, ele faz o quê? Ele tem uma sentença com reconhecimento de vínculo, o doutor Rodrigo também pode ajudar, e aí ele tem que entrar com uma outra ação? Não, com relação a legitimidade para cobrar é da União. Então, por exemplo, o juiz trabalhista, ele tem competência daquilo que é reconhecido em sentença. Então, por exemplo, se eu fizer um acordo de reconhecimento de vínculo com você, aquele período e as contribuições inerentes a esse acordo, a Justiça do Trabalho tem competência para executar. Tirando isso, num caso de uma ação, por exemplo, trabalhei há 10 anos atrás para uma empresa sem vínculo. Entro com uma ação hoje porque eu quero aproveitar esse tempo no meu tempo de contribuição. O juiz trabalhista ele vai apenas declarar a existência daquele vínculo. Eu não vou conseguir, nem a União vai poder, na Justiça do Trabalho, executar aqueles valores. Aí vai para a competência da Justiça Federal. Então, assim, o que é reconhecido na sentença e pago ali, a competência é da Justiça do Trabalho. Então, assim, a gente tem a possibilidade de ter uma ação trabalhista com reconhecimento de vínculo que eu só posso cobrar os últimos 3 anos de FGTS, férias e tudo mais.
Mas nessa mesma ação eu posso reconhecer um vínculo de 10 anos para trás, porque o efeito declaratório é imprescritível. E aí Importante isso, hein? eu vou no INSS, olha as dúvidas, faço a verbação e o INSS não vai poder me negar, é isso? Aí o INSS que vai Bom, cobrar da empresa? Teoricamente, o INSS não pode negar. Aí Mas tem que ver é aquilo que eu volto a falar. Esse processo trabalhista, ele tem que ter Não sido garante, bem instruído com todas as provas. Importante até, assim, provas documentais, provas testemunhais. Só que aquilo, né? Quanto maior o tempo que você perde de não entrar, menos prova você vai ter. Porque aquela testemunha não tá mais lá. Sim. Entendeu? Você não tem mais... Assim, eu costumo falar que o processo trabalhista, ele tem que vir logo, porque é onde as coisas ainda estão recentes, não as pode demorar. memórias, as Memória, provas, a testemunha. Porque no processo, em geral, mais no trabalhista, né, doutor Rodrigo, a testemunha é muito importante. É. Você pode ganhar processo com testemunha, só Testemunho que... muda o jogo às vezes. Mas, para reconhecimento de vínculo, só a testemunha não basta. Você tem que ter outras provas materiais também, tá? Anotações de ordem de pedir serviço, tá? Como o doutor Rodrigo falou, gente, hoje o E-mails WhatsApp... trocados, né? e-mails WhatsApp. trocados, WhatsApp. Às vezes, você era aquele funcionário do mês, aí você ganhava plaquinha de promoção. Certidão, certificado né? Tudo isso, foto que você ganhando prêmio, essas festas coletivas, Sim. tudo isso vocês têm que guardar, porque isso prova. Porque assim também, infelizmente a gente sabe que existe a lide simulada. Né? Sim. Então eu chego para Liliane e falo assim, poxa Liliane, faltam 10 anos para eu me aposentar. Eu vou entrar com uma ação como se eu tivesse trabalhado no seu escritório? Aí você vai lá e reconhece, porque não vai ter efeito nenhum para você e vai me ajudar. Aí a pessoa vai e aceita fazer isso. Então o INSS, eu costumo dizer assim, que os bons pagam pelos maus. Né? Isso é em tudo na vida. E no INSS não é diferente. Tem gente que frauda, aquele que não frauda tá pagando o pato por aquilo. Então, assim, existe essa precaução, por vezes até exagerada, mas que é para se evitar esse tipo de situação. A pessoa ir lá, simula que trabalhou para uma empresa. Nem pensado nisso. Entendeu? E às vezes sabe assim, não, essa empresa já não existe mais. Pessoas não Vou vão entrar, ela vai ser julgada a revelia, eu vou pegar aqueles anos todos ali e vou averbar no meu tempo. E aí a gente enfrenta aquele que realmente precisa, enfrenta a dificuldade que não existiria se não fosse esses casos. Gente, quanto detalhe importante. Meu Deus, estou assustada. É isso que nos apaixona do direito, né? Nossa. Eu sou apaixonada. Para muitos mais episódios. Nossa senhora. E olha que A gente volta, né, Liliane? A gente estudou de trabalho na faculdade, mas a prática, né? Esses muito dinâmico. detalhes, a gente não aprende. Perguntas, a questão da contribuição, que não pode ser muita gente faz um bolo de contribuição e não pode. Tem que ser por competência, Porque você né? tem hoje na aposentadoria por Muito idade, detalhe. que é a mais comum, né? Você tem o tempo e a carência. É. Então, às vezes, você tem todo o tempo, mas você não tem a carência. É. Então, você tem que saber fazer contribuição em atraso. Hoje em dia é muito arriscado, porque você tem que saber se você pode contribuir, se você está dentro da qualidade segurada, qual tipo de contribuinte você é. Então, assim, um advogado previdenciarista hoje é fundamental. Tá? O seguro social é um seguro. Eu costumo usar muito exemplo com meus clientes. Você, quando compra um carro, você não faz o seguro? Então, se você bater com o carro, o seguro vai te ressarcir. Mas eu primeiro tenho que ter o seguro e o evento tem que ser posterior. Não adianta eu ter bater com o carro antes de eu contratar o seguro. Excelente e o exemplo. INSS é igual. Aí os clientes ficam olhando assim para mim. É idêntico. Você contribui para que outros usufruem. Quando chegar na sua época, você também vai usufruir. E a sua apólice de seguro é o registro na carteira. Eu adorei essa combinação, Rodrigo. Então, assim, qual é a minha mensagem para vocês? Trabalhador obrigatório, o contribuinte individual, porque, assim, às vezes, as pessoas são profissionais autônomas, mas elas não contribuem. Mas, gente, a eventualidade surge para todo mundo. E surge quando menos a gente espera. Sim. E às vezes em momento em que a gente está
fragilizado financeiramente, Geralmente, emocionalmente. E, mas eu vou contribuir para ganhar um salário mínimo não dá para nada. Ajuda. Mas já paga uma luz, já paga um gás, já paga os remédios. Já paga alguns remédios, tá? Nem todo mundo vai ganhar o salário mínimo, mas hoje a maior parte da população brasileira realmente ganha o salário mínimo. Mas esse salário mínimo consegue trazer um pouco de dignidade. Porque nós temos que ter dignidade, sabe? Então, às vezes, hoje é muito comum, eu não sei se vocês veem isso no escritório de vocês, os idosos, às vezes, sustentam toda uma família. Sim. Mas eles recebem um benefício. E aquele benefício faz a sustentabilidade daquela família. Então, assim, a gente tem que pensar no hoje, mas no amanhã também. Então, o INSS é pouco, mas é um mínimo existencial. É um mínimo de dignidade que você tem. Então, eu acho que é muito importante, sabe? Eu acho que é muito importante levar essa mensagem para os segurados, para os trabalhadores. Cara, o empregador é aquilo que você se deixa permitir, não é, Rodrigo? Exatamente. Se você entra numa empresa e a empresa não assina a sua carteira, você não tem que ficar ali. Você não tem nem que entrar, né? E pegando o gancho aqui da Liliane, por vezes esse mínimo, né, que a pessoa é um salário mínimo, passa inclusive pela irregularidade na carteira. Porque a pessoa às vezes aceita receber um salário na carteira e mais outro salário por fora. Porque aí vem aquela ideia do benefício inicial, né? Eu não vou ter que recolher, mas aí ele deixa de ganhar o FGTS em cima daquilo ali, a contribuição previdenciária, e aí chega lá na frente, o salário-benefício dele vai ser calculado naquilo que ele contribuiu. Naquilo que ele contribuiu ao longo da vida dele. Então, se teve uma contribuição abaixo, porque ele recebia por fora, ou porque não tinha carteira assinada, isso não vai entrar na hora de computar o salário. E aí gera essa dificuldade. Exatamente. Na hora que a pessoa vai precisar. Uma coisa que eu acho interessante colocar aqui, já que você falou de contribuição, Rodrigo, são os trabalhadores que ganham menos que o salário mínimo. Isso acontece muito na nossa vida. Então, por exemplo, professores. Tem muito professor, né? Você pega professor que ganha por hora aula. Então, nós vamos supor que trabalha numa escola só, ganha R$600, R$800 por mês. Esse valor, para o INSS, ele tem que complementar. Porque depois da reforma da Previdência, a sua contribuição tem que ser sobre um salário mínimo. Então, para que aquele período de contribuição conte para a sua aposentadoria, você tem que integralizar o valor para ele chegar a um salário mínimo, para ele poder contar como tempo de contribuição para você poder se aposentar. Ou você complementa, ou então você agrupa alguns períodos para chegar no mínimo. Então, isso é muito importante. Então, às vezes você tem trabalhadores que agora, depois da reforma da trabalhista, você tem aqueles trabalhadores que trabalham com contrato temporário, intermitente, que eles ganham menos do que o mínimo. Muito comum também na época da pandemia, né, Rodrigo? Sim. Na época da pandemia, as pessoas ficaram em casa, teve redução salarial e automaticamente a sua contribuição da Previdência reduziu. Então, na hora de se aposentar, ou a pessoa vai ter que complementar, ou vai ter que agrupar. Então, tudo isso é muito importante e muitos não sabem essa informação. Então, a importância, eu falo o seguinte, que o previdenciário tem que se planejar. Eu tenho que planejar hoje para saber o que vai fazer lá no meu futuro. E por isso é tão importante a advocacia preventiva e consultiva, né? Tanto a trabalhista quanto a previdenciária. Exatamente. A trabalhista mais pelo empregador, né? As pessoas precisam ter o apoio no advogado sempre, né? Em várias vertentes da nossa vida, né? Inclusive nessa parte de aposentadoria. E assim, é importante porque, nesse caso do trabalhador sem o registro, é muito comum, eu pego muita situação da pessoa assim, eu não estava aguentando mais pedir demissão. Sempre converse com o advogado antes. Procura um advogado trabalhista antes. Por quê? Às vezes uma falha dessa, você pode aplicar a justa causa no seu empregador. Que aí a gente busca a rescisão indireta do contrato. A gente pode buscar o reconhecimento de vínculo empregatício com a rescisão indireta. Por quê? Porque a falta de registro é uma falta grave do empregador que é capaz de gerar a rescisão indireta do contrato. E aí ele sai com todos os direitos como se ele tivesse sido demitido sem justa causa.
Então, ele vai levar aviso prévio, saldo de salário, férias proporcionais ou Quando a pessoa também trabalha integrais. numa A multa função dos que não é 40%, dela, também seguro gera. 40%. Gera rescisão indireta. Gera rescisão indireta. Tipo, na carteira tá uma função e a pessoa exerce outras. Aí, assim, é um ponto um pouco mais delicado, porque o acúmulo de função, às vezes a gente acha assim, eu fui contratado para Mas tem muita datilografar e e tô tendo que pegar a folha que eu vou ler. Né? E não é bem Tomar assim. cuidado. Hoje em dia, o acúmulo de função, ele tem um pouco mais de dificuldade. Não existe. O desvio é mais fácil você caracterizar do que o acúmulo, mas também são motivos para uma rescisão Sim, né? indireta. Tipo assim, foi contratada para cozinha e me colocaram para garçom. Isso Às aí vezes tira assim, desvia. eu fui contratado para ser garçom e eu tô fazendo faxina do banheiro. Aí desvia completamente e tal, aí você tem essas possibilidades, consegue a rescisão. É possível a rescisão indireta. Rescisão. Aproveitando na questão de não recolhimento, não reconhecimento, né? A questão se o trabalhador fica doente, por exemplo, e precisa se afastar por 15 dias. Como ele faz para receber o auxílio-doença? Bom, os 15, Já que a empresa não está recolhendo o INSS. O que a lei fala? Os 15 primeiros dias de afastamento, quem tem que pagar é o empregador. Então, se ele pegou um atestado de 15 dias, quem tem que pagar é o empregador. Com carteira assinada ou sem carteira assinada. Tá. Agora, se ele precisa de se afastar por 30 dias, aí começa todo o problema. Por quê? Se for o primeiro emprego dele, sequer ele tem um registro lá, uma inscrição no INSS, ele não vai ter direito. Aí ele vai ter que entrar com uma ação trabalhista para fazer prova de que ele trabalhou. Caramba. E aí cabe até uma indenização por dano moral, né? Porque ele, o empregado doente, sem registro, sem dinheiro. O que muitas vezes acontece na prática, o próprio empregador acaba pagando. Para não sofrer uma ação, né? Ó, eu tô com um caso agora de uma cliente que ela está grávida, gestante, né? Trabalhava na informalidade e agora a estabilidade dela da gestante. Se ela foi dispensada grávida, o empregador sabia da situação dela, então ela não vai ter direito nem ao auxílio maternidade. Então, assim, aí vai ter que ir para a Justiça do Trabalho. Reconhecer. Não tem nem como reintegrar. Como eu vou reintegrar uma pessoa que não está na informalidade? Entende? Então, ela vai passar o período que ela precisa de dinheiro, um período que ela está gestacionando, né? Ela precisa ter dinheiro para se alimentar, para poder dar os meios para o bebê. Ela não tem a renda. E ela também não vai conseguir o auxílio maternidade enquanto o processo trabalhista dela lá não foi julgado. E assim, isso demora, gente, não é rápido. Tá? Então, em relação ao auxílio-doença, se ele não tiver o vínculo, o INSS vai indeferir por falta de qualidade de segurado, porque ele não contribuiu. E assim, o auxílio-doença, você tem que ter um número mínimo de contribuições, tem uma carência. Então, se o primeiro, você tem que ter no mínimo, primeiro pedido, você tem que ter no mínimo 12 contribuições. Se você já trabalhou e perdeu a qualidade segurada, aí você tem que contribuir mais 6 meses. Então, assim, cada caso é específico. E no caso de um auxílio-doença por acidente de trabalho, que não exige carência? O auxílio-doença por acidente de trabalho, basta que você esteja com registro. Se você não tem o registro. Entende-se por acidente de trabalho, o ir e vir também, não é isso? Isso. Também, o de percurso. Isso eu acho tenso, gente. Assim, pro acidente de trabalho, Isso eu acho tenso. se eu for contratado hoje às 9 horas da manhã, assinou minha carteira, às 9h15 eu sofri um acidente, já vai receber benefício por incapacidade acidentária. Diferente daí do auxílio-doença aí. Então, assim, é primordial. E, assim, também é importante, porque a gente pensa muito assim, salário, FGTS, mas o trabalhador sem vínculo, ele também tem direito ao piso da categoria, né? A horas extras, que eventualmente ele faça de no mínimo 50%, porque dependendo da categoria, ele vai ter direito a receber 75%, 100% de hora extra, auxílio, adicional de insalubridade, de periculosidade quando presente as condições. Então, é muito importante o trabalhador ter consciência do que ele está abrindo mão quando ele aceita trabalhar ou ele pede para trabalhar sem carteira assinada. Porque
um auxílio, um Bolsa Família, não traz os benefícios que ele tem com a carteira assinada. O Bolsa Família, a gente tem que ter a ideia de que é uma coisa para um momento, que é enquanto você está justamente sem salário, sem emprego. Então, a partir do momento que você tem um emprego, você não pode nunca trocar a formalidade para receber um benefício desse, até mesmo o seguro-desemprego, porque as vantagens de você ter um reconhecimento de vínculo são infinitamente superiores a qualquer desses benefícios que a gente estava falando aqui. Sem contar que esses benefícios são benefícios pagos pelo governo, que se ele quiser tirar, ele pode tirar. São benefícios São assistenciais. garantias, Assim, né? Então você tem lá o benefício assistencial do LOAS, que é o idoso ao deficiente. Uhum. É um benefício que hoje é pago um salário mínimo, mas se o governo quiser reduzir, ele vai reduzir. Ah, tá. fica A Bolsa Sujeito à Família, se ele quiser tirar, é difícil tirar, né? Porque depois sim. o que incorpora é mais complicado tirar. Mas Pode. pode tirar. Agora, o seu salário não. Aquele é o fruto do que você produz. E, gente, é muito bom você produzir. É muito bom sim. você saber que você vive daquilo que você faz. Uhum. Então, é essa mentalidade que eu quero deixar para as pessoas. Sabe? Ser produtivo, procurar evoluir, não se acomodar naquela função. Você, como empregado, você tem que tentar ser melhor, mostrar que você pode, né? Porque, assim, você pode ganhar uma promoção, o seu salário pode melhorar. Então, e se o empregador não te dá essa possibilidade, se ele não corresponde, procura outro. Uhum. Mas não aceita. Não aceita viver na informalidade. Sem, Porque a partir do momento que você não aceitar, ele não vai conseguir nunca contratar pessoas que estejam na informalidade. Mostre o seu valor. Mas também Perfeito. seja valorizado, né? Sim. sem falar também que até para você ir para um emprego melhor, se você não tiver o registro, dificilmente você vai comprovar a experiência. Né? Como eu chegaria para trabalhar no seu escritório, se eu trabalhei para a Liliane sem carteira assinada, eu vou ter que buscar elementos para te provar que eu tenho a experiência que você necessita. Né? E, obviamente, não é a única forma, mas o registro em carteira demonstra que você tem aquela expertise naquela função. Então, assim, é muito importante. Eu costumo dizer que trabalhar sem carteira é igual você construir no terreno dos outros. De uma hora para outra, você pode ser jogado para fora sem direito a nada. Então, assim, é importante ter essa consciência, é importante não aceitar. A gente sabe das dificuldades que, às vezes, a pessoa necessita, então ela acaba se sujeitando, se submetendo àquilo. Mas, assim, como eu disse, reúna todos os elementos para que você possa, amanhã, buscar os seus direitos, porque é seu direito, não é um favor. Trabalhar com a carteira assinada não é um favor que o empregador faz, é uma obrigação legal. Né? Então, assim, não deixe passar o seu direito de ter a carteira, o seu registro formalizado, porque com ele você tem inúmeros benefícios, tá? E você é empregador também. Por exemplo, eu tive uma secretária que nós contratamos e ela ganhava o Bolsa Família. Primeiro mês, ela ficou na informalidade. Aí eu virei para ela e falei assim, eu vou assinar sua carteira. Não, doutora, eu não quero. Eu não quero porque ela recebia R$1.000 de Bolsa Família. Ela quer juntar os dois. E aí eu falei para ela, bom, você tem duas opções. Ou você aceita assinar sua carteira, ou então você não vai trabalhar comigo. Então, o empregador, ele também tem que Precisa pressionar. se posicionar, né? Tá? Porque, assim, é uma ilegalidade. Ele está errando por não assinar a carteira, que é sua obrigação formal, e também perpetuar para que essas fraudes aconteçam. Sim. Tá? Então, não pegar essa brecha para se beneficiar. Porque, no final, a conta chega, né, Rodrigo? Exatamente. Porque aquela pessoa que você contratou, que não queria que assinasse a carteira e está recebendo algum incentivo do governo, ele, naquele momento, ele está se beneficiando disso. Mas daqui a um tempo, quando ele sair da sua empresa, ele vai te colocar na Justiça do Trabalho. Se ele vai ter que acertar as contas com o governo, é uma outra situação. Mas como o doutor Rodrigo falou aqui, o empregador ele vai ter que pagar a conta. Isso não interfere no seu problema, né? Você, como empregador, tem um problema, que é a sua obrigação de reparar aquilo que você não cumpriu ao longo do contrato. Sim. Se aquela pessoa vai prestar conta com o governo, vai ter que devolver, você já foi atingido naquilo que lhe cabia. Então, não tem benefício para o empregador
contratar alguém sem o registro. Não Porque pode sujeitar isso. Pode parecer um benefício inicialmente, mas essa conta sempre chega. Traz consequências graves, né? Exatamente. Gente, eu amei. Eu também. Obrigada. Obrigado. Amei. Eu tenho certeza que vocês também gostaram, né? Bárbara também gostou. Não foi? Muito, já tô aqui cheia de Olha. temas para outro O episódio. episódio não foi suficiente. Eu quero vocês voltando aqui, Com porque certeza, voltar. né, tudo Rodrigo? Com certeza. assunto, gente. É. Eu tô impressionada. É um leque muito amplo, assim. Muito amplo. É apaixonante, né, É, doutor Rodrigo? Vocês me fizeram até gostar dessa E são duas áreas de direitos sociais, né? Então a Exatamente. cabeça da gente ferve, não tem como. E a gente vai pensando em todos aqueles exemplos, né? Tipo assim, tudo que a gente já viveu, ou que vê alguém vivendo, né? É muito próximo, né? Assim, é uma muito coisa que você vê no seu dia a próximo, dia. é. Você sai de casa, se você é autônomo, mas você passa na portaria do seu prédio, tem uma pessoa que está com Sim, vínculo, sim. tem uma pessoa que está na sua casa, às vezes na informalidade, né? Sim. Empregada doméstica, faxineira, é muito comum essa ausência de registro. Por vezes elas não querem, porque ela ganha mais Sim, fazendo faxina sim. Sim. na diária do que... Mas, assim, a gente vê isso a todo momento. em Mas qualquer... falta conhecimento, Eu queria né? só Também. deixar uma... A gente quer que vocês eu deixem a quero mensagem deixar uma final. mensagem, mas Sim. eu quero deixar uma mensagem pro empregado. Aham. Hoje, nós estamos vivendo numa época de tecnologia, o avanço da tecnologia. Sim. E eu falo isso muito com meus clientes. Estudem. Você que é caixa, você que trabalha em farmácia, trabalha em mercado, quando você vai para outros países e você vê que essas mãos de obra elas estão sendo substituídas, isso me preocupa muito, sabe, Tainá? Porque no Brasil isso ainda não aconteceu, mas pode vir a Não acontecer. está muito longe. Não se acomode naquela função, sabe? Você que é jovem, estuda, se aprimore, faz curso técnico, estuda, tenta melhorar. Sempre busca o seu melhor, porque assim, vai fazer um bem para você e para sua família. Então eu acho que as pessoas, elas têm que sempre querer melhorar. Então eu vou deixar essa mensagem assim, você trabalhador, busque melhor, busque uma promoção, busque estudar, Evoluir. independente da área, uma evolução. O ser humano ele tem que evoluir. Não se conforme com aquele salário ou com aquela função. Você pode ser mais. Então, a minha mensagem é para as pessoas, para elas tentarem ser melhor. Porque, às vezes, muitas pessoas elas estão fazendo aquele trabalho meio que mecânico. E você percebe sabe? que hoje em dia as pessoas não Sempre trabalham... Não trabalham com vontade, vontade. né? Isso é ruim para o empregado e para o empregador também. Sim. Porque quando você tem um funcionário que ele não entrega o melhor dele, ele faz aquilo meio sem motivação. Uhum. E o empregador, ele também pode motivar o seu funcionário Sim. com promoções, com curso de especialização. É. Então, isso é uma cadeia que ela tem que ser, assim, plantada para ela poder ser construída e para ela poder melhorar. Porque nós somos muito capazes. O ser humano, verdade. ele é capaz daquilo que ele quer. E é capaz de se Basta ele querer. reinventar 500 Então, assim, vezes. vocês né? jovens, cara, busquem melhorar, busquem estudar, busquem se aprimorar, porque eles são o futuro, né, do nosso São. país. Então, Falo muito assim, a isso minha com meus mensagem filhos. final é essa. Não se acomodem com aquilo que vocês estão hoje. Busquem sempre melhorar, para trazer um resultado melhor, né? Verdade. Doutor Rodrigo, uma mensagem final. Assim, é importante a gente saber que o trabalho sem carteira assinada, ele é um passivo sendo acumulado, seja para o empregador, que lá na frente vai vir a responder, seja para o empregado, que lá na frente vai fazer falta para a aposentadoria dele, para um benefício por incapacidade temporária. Então, assim, se você trabalha, cumpre horário, né, não pode ser substituído, o papel é uma mera formalidade. Isso é vínculo de emprego. Isso está lá na legislação, que isso configura o vínculo de emprego. Então, assim, não aceite trabalhar em condições que não são benéficas para você. Não estou dizendo que a gente tem que recusar qualquer trabalho, que todos os trabalhos têm suas dificuldades, né? Então, assim, e principalmente, nunca tome uma decisão sem consultar um profissional. Perfeito. Porque às vezes você vai tomar uma decisão que financeiramente não vai ser a melhor para você. Então, assim, procura um advogado, se orienta, né, se oriente, veja com ele o melhor caminho e resguarde os seus direitos. Assim. A gente está
numa fase em que novas profissões vêm surgindo, novas formas de trabalho vêm surgindo, decisões do STF revisitando coisas que a gente acostumou de uma forma e sendo interpretadas hoje de outra forma. Então, assim, nunca tome uma decisão sem consultar o profissional para que você não perca mais do que já está perdendo. Volto a dizer, trabalhou para a pessoa, cumpriu o horário, recebia a ordem, isso é vínculo de emprego. Então, assim, não deixe para trás, porque não é só você, é sua família também que está sendo prejudicada. Então, a gente falou aqui de hipótese de acidente de trabalho, a pessoa fica sem renda, é o teu filho que fica sem um lanche para o colégio, sem uma comida, né? A conta de luz que não é paga. Então, assim, é um direito, né? um aluguel. Então, assim, e para o empregador, não acredite que isso é um benefício para você, que é uma economia. Porque lá na frente vai ter que pagar tudo, em cima daquilo. Você ia pagar 1.000, pagou 1.200 para não ter o vínculo. Lá em cima, lá na frente, você vai pagar sobre os 1.200, vai ter que contratar um advogado para poder te representar, vai pagar honorários de sucumbência, vai sair muito mais caro. Então, assim, como a Liliane falou, o primeiro passo que o empregador tem que fazer é: vou assinar sua carteira. Ah, mas então, quando acabar seu benefício, você me procura. Se eu ainda tiver com a vaga, eu te contrato. Porque a gente fica também jogando sempre... A gente vive aí uma guerra, né? Entre o explorador, entre aspas, que é o empregador, e a vítima, que é o empregado. E assim, na verdade, os dois exploram o que o outro pode oferecer. Cada um olha Eu pro tenho seu a mão lado, de né? obra, você tem o capital, né? Eu te forneço minha mão de obra, você me dá seu capital e tá tudo certo. A vida é assim, sempre foi assim. Então, assim, a gente não pode ficar nessa ideia de que todo mundo é explorador e nem todo mundo é malandro. Então, todo trabalhador é malandro. Então, assim, a gente precisa ter a consciência daquilo que a gente tem que fazer como forma correta. Se a minha obrigação é recolher a contribuição previdenciária do empregado, eu vou recolher, mesmo que eu ache que aquilo ali é injusto. Eu não posso, por minha conta, deixar de recolher. Inclusive, é apropriação indébita você descontar do trabalhador e não repassar para o INSS. Muitas empresas fazem isso. É verdade. Porque é uma forma, o caixa está baixo, eu vou descontar o INSS do empregado. Ainda tem isso. E não repasso para o INSS. Então... Mas aí também o empregado, ele tem como visualizar, sabendo se as contribuições fazer essa fiscalização, estão sendo feitas. né? Porque hoje ele tem acesso ao portal do Meu INSS, tá? Ele vai fazer um cadastro e ali ele vai procurar esse documento que eu falo, CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações do Trabalhador. Ali vem mostrando os vínculos que a pessoa trabalhou e os salários. Então, se ele vê que a empresa não está depositando, ele tem como reivindicar, mandar um e-mail, questionar o empregador, né? Porque é um direito dele. Não se permitir continuar naquela E situação outra se ele verificar coisa, o irregularidade. empregador também, antes dele contratar, se ele chama um empregado para trabalhar, hoje pelo portal da transparência, ele consegue visualizar se aquele empregado está recebendo benefício assistencial do governo ou não. Bolsa Família, você vê ali. Então, assim, hoje existem meios, a tecnologia está aí para ajudar, então não existe... Se alguém ser enganado, gente. Eu não sabia que a pessoa estava recebendo um benefício. Hoje dá para saber. Inclusive, tem um portal do empregador do INSS, que é uma coisa nova, e que o empregador sabe hoje quando o empregado ele é liberado do auxílio-doença. Porque, geralmente, quando você tem um empregado, ele fica no benefício previdenciário, você esperava o trabalhador voltar com a cartinha do INSS dizendo, foi liberado. É verdade. Hoje, você tem como fazer esse monitoramento dentro do portal do INSS. Então, hoje, nós temos meios, ferramentas para nos auxiliar. Né? Então, assim, antigamente você tinha muito limbo previdenciário, que é aquela questão, o meu funcionário estava no benefício... previdenciário, o INSS liberou, mas ele não está apto para o trabalho, e a empresa ficava deixando, o empregado, a própria sorte, ia para a Justiça Federal tentar o benefício lá, aí quando volta tem que pagar a conta, que a conta quem paga é o empregador, só que hoje o empregador ele tem meios de monitorar isso daí. Então use essa tecnologia a seu favor também. É verdade. Gente, infelizmente a gente precisa terminar. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês dois. Enriqueceu o nosso podcast, o nosso episódio.
Tenho certeza que muitas pessoas irão se identificar, né, ao assistir, tanto advogados como empregados, empregadores. E espero vocês aqui para mais um episódio. Acho que ainda tem Obrigada. muito assunto que a gente pode explorar dentro dessa área, né? Volto com o maior prazer. Muito obrigada aos dois. Foi enriquecedor, realmente. Muitos temas para sugerir a CDTP. E obrigada pela participação. Muito E obrigado. se você também gostou, não deixa de curtir, de compartilhar, mande para os seus amigos, mande para pessoas que estão em alguma situação, em alguma dessas situações que a gente abordou aqui hoje nesse episódio. E até o próximo. Muito obrigada.